Social. Bom dia, espectadores e ouvintes da Rádio Destaque, Jornal Destaque. Mais uma segunda-feira, começando o nosso programa Questão Social. E hoje tendo a grata satisfação de receber uma grande amiga, né, que batalhamos bastante por um espaço que hoje existe no nosso município, que é o Centro de Atenção Psicossocial, objetivamente álcool e drogas, que é, né, mais conhecido por CAPS-AD. Né? E vamos estar aqui conversando, contar um pouquinho da história do CAPS-AD, do como é que ele chegou no nosso município, o que ele tem, o que ele não tem, e dizer para todos vocês que hoje, dá licença aqui que eu vou desligar o telefone. Né? Também nós temos um evento iniciando essa semana, que tem muito a ver também com tudo isso, né? Que é uma participação, uma parceria entre Conselho de Política sobre Drogas e Secretaria de Saúde, né, que é a Semana de Valorização da Vida, né, e dando início, então, a essa semana, né, que na realidade começa no dia 25, mas a gente já antecipando, né, 2 dias, né, por isso a este convite a Emaline, e no dia 30 nós vamos estar encerrando, então, a semana com um convite ao secretário de Saúde para a gente poder dar continuidade a essas nossas conversas. Bom dia, Emaline, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma grande satisfação e nós consideramos sempre importante esses espaços para poder conversar um pouco mais. Nós temos nosso trabalho no CAPS-AD e no dia a dia nós percebemos o quanto é importante poder ampliar, poder chegar em outros espaços, poder expandir um pouco do nosso trabalho do CAPS-AD, que acaba ficando, as pessoas conhecendo um pouco ali a equipe do CAPS, acaba conseguindo sair pouco. Então, a pergunta inicial, o que é um CAPS-AD? Vamos tentar explicar aos nossos ouvintes. Isso, bom. O CAPS-AD é um serviço da saúde, é um serviço de saúde pública especializado para o tratamento dos problemas relacionados às pessoas que têm problema de álcool e drogas. Né? Então, é um serviço específico para esse público. E o nosso CAPS-AD está organizado para atender os adultos, então, pessoas a partir dos 18 anos. Né? Todas as questões relacionadas ao problema de álcool e outras drogas, então, é o atendimento especializado do CAPS-AD. Hoje no município, há quanto tempo o CAPS está instalado? O CAPS-AD ele foi inaugurado em outubro de 2014. Desde dessa época, então, nós iniciamos os atendimentos. A inauguração foi numa antiga sede, uma casa menor, pequena. A equipe também naquele momento era pequena. Se deu andamento, se deu o início dos atendimentos para as questões de álcool e outras drogas no nosso município, especificamente no CAPS-AD. Antes do CAPS-AD já tinha um serviço de saúde mental que prestava atendimento para a dependência química, que era o antigo CAISME. Então, se já tem uma história no município e uma importante caminhada quanto a esses atendimentos, quanto a oferecer o tratamento na saúde para as pessoas. E, a partir da inauguração, nós iniciamos as atividades com propostas, sempre com a proposta do atendimento coletivo, o atendimento comunitário, que as pessoas estejam próximas ao seu território, à sua casa, para realizar o tratamento. E, ao longo do tempo, então, depois da inauguração, os atendimentos, houve uma maior procura, maior demanda, o crescimento das pessoas poderem estar chegando até o tratamento. E aí, aos poucos, nós fomos tendo necessidade de ampliar o espaço e ampliar os atendimentos. E ampliar a equipe. O que é muito importante. Hoje, quantos profissionais atuam no CAPS-AD? E quais os profissionais que atuam? Nós somos uma equipe multidisciplinar, então são diferentes profissionais. A ideia é sempre essa, do olhar coletivo e amplo para o tratamento, composto por diferentes áreas do conhecimento, né? Tanto profissionais psicólogo, médica, psiquiatra e clínico, assistente social, 2 enfermeiras, 2 técnicos de enfermagem, a equipe administrativa, a equipe, né, de apoio a todo o trabalho, professor de música, que faz as oficinas de música,
e oficinas outras também de artes com com educadores sociais, digamos assim. Até a gente ainda não chegou nesse ponto. Gostaríamos muito de ter educadores sociais, acredito que contribuiriam para esse aspecto importante do tratamento, mas ainda não temos. A gente tem oficinas por conta da equipe, da disponibilidade, do quanto a equipe contribui e abre esse olhar, esse espaço, que também é importante, não olhar só o adoecimento, mas esses outros momentos de prazer, de lazer, de ocupação, tão importantes, desenvolver a criatividade, que também contribuem e são fundamentais no tratamento. Sim, eles fazem parte o sujeito não é só visto por um lado, né? Ele é visto como um todo, né? E tem coisas que a pessoa, quando está, né, nesse grau avançado de dependência, né, ela necessita ser acolhida de uma forma de todo, né? Hoje, como é que é a chegada dessa necessidade, né? Ela vem por onde? As pessoas vão direto ao CAPS, ou ela vem por uma indicação de um posto de saúde, ela vem por uma indicação do hospital? Como é que é o fluxo, né? Para que a gente possa entender, e as pessoas também, né? Porque muitas vezes a gente quer chegar, que é uma solução, né? Quando tu tem esse problema na tua família, ou contigo mesmo, né? E de repente tu te acha que, bom, agora está na hora de eu, né? O que é difícil também, né? De quem está lá como dependente, né? De chegar nesse ponto. Então, como é que é feito esse procedimento inicial? Porque eu sei que também tem alguns que vêm via justiça, né? Que também já complica um pouco também, né? Mas como é que é esse procedimento todo? Bom, eu, na minha família, estou passando por um problema. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Procurar o CAPS-AD, ele está aberto, e nós vamos receber todas as pessoas que chegarem buscando atendimento, buscando orientação. Se a pessoa que está com problema não consegue chegar, mas a família consegue chegar, essa família vai ser acolhida, vai ser ouvida, e vamos pensar, então, esse problema. Então, as pessoas não precisam obrigatoriamente de um encaminhamento para serem atendidas ali no CAPS-AD. Sim. Isso já é uma... Essa é uma grande dúvida. Grande conquista, né? Isso, e que acaba, às vezes, emperrando o tratamento. Porque muitas vezes tu precisa de um médico especialista, né, em uma determinada doença, né, ou uma determinada... vamos botar doença, porque me fugiu a palavra correta aqui. Mas tem que ter um encaminhamento para poder chegar nesse médico especialista de um médico, o clínico geral, né? Tem esse, na nosso serviço de saúde, nós temos esse procedimento. Tu não pode ir lá direto, tu tem que passar por aqui para ir lá. No CAPS-AD, não. Não. Nós somos um serviço especializado, mas nós vamos atender todos que chegarem. Pela questão do problema de álcool e outras drogas, né? Especificamente, nós vamos trabalhar essas questões. Né? Sim. Então, outras, né, busca de psicólogo, ou outras questões, isso não. Mas, sim, vão ser todos atendidos, independente de ter encaminhamento ou não. Sim, acabam chegando muitas pessoas que passaram pelo posto, que passaram pelo hospital, que passaram pela assistência, passaram por um serviço do CRAS ou CRES, ou sim, recebemos muitas demandas judiciais, que então as pessoas chegam para iniciar o tratamento. Tá. O CAPS não é uma internação. Não. E o CAPS, além de trabalhar com a pessoa que está passando por essa dificuldade de dependência, né? Também ele tem um procedimento junto à própria família desse atendido, digamos assim, dessa pessoa com quem eles estão atendendo, porque a gente sabe que o problema não é de um só, né? Não é só quem usa que tem o problema, né? Há a questão da chamada codependência, né? Que é a família, aquela que também participa dessa situação. Existe esse atendimento no CAPS-AD de atender ao usuário, né? O que está procurando ajuda, e também da família?
Sim, e em todos os momentos nós esperamos que a família também chegue no CAPS, no tratamento. E especificamente para a família, nós propomos grupos de familiares. Dentro da proposta do tratamento, nós vamos pensar dentro de construir um projeto terapêutico singular para cada pessoa que chega. Também existe a possibilidade da participação da família e é fundamental até essa participação. Então, nós temos os grupos de família, onde, então, participarão desses grupos somente os familiares. E nós procuramos abrir 2 horários de grupos de família para contemplar melhor a participação da família, porque algumas vezes, alguns têm disponibilidade pela manhã, outros pela tarde. Então, tem um grupo de família quarta de manhã e um no turno da tarde, na segunda à tarde. Mas, além desses momentos de grupo, em outros momentos, nós gostaríamos, e muitas famílias participam, de momentos individuais, com o terapeuta de referência, ou nas consultas, ou em momentos específicos que a gente acaba, então, procurando conversar juntamente com a família. Mas, sim, acaba ainda sendo um aspecto que as pessoas têm dificuldade, os familiares têm dificuldade de participar junto do tratamento. Né? Segue ainda um desafio para as equipes, tanto do CAPS-AD quanto os outros espaços de saúde, também receber essas famílias, acolher, poder abrir esse espaço. Né? Acho que ainda é uma caminhada importante que a gente tem dado e que é importante continuar fomentando, convidando, esperando essa participação da família em todos os momentos do tratamento. E que eu acho que é de fundamental importância, né? E a gente sabe disso, que muitas vezes, quando a gente tem um familiar com esse tipo de situação, né? De estar envolvido com isto, né? Muitas vezes a gente quer uma solução mágica, né? A gente quer bater na porta do CAPS ali e vocês têm que resolver. Isso já acontece. E muito. E muitas vezes, né? Ou seja, toma que o filho é teu, né? Cuida, né? Hoje, desses 2014, outubro, né? Então, em outubro deste ano, estaremos completando 4 anos de CAPS-AD dentro do município, de prestação de serviço, né? Nesse período, quantas pessoas já passaram pelo serviço? Quantos atendimentos mês, né, média, vocês têm proporcionado? Ou têm passado pelo serviço de vocês? Sim, passam muitas pessoas, né? A cada ano a gente vem observando também o aumento das pessoas que estão chegando para o tratamento. Então, desde o início, de quando nós tínhamos um espaço menor, nós tínhamos em média 60 pessoas em atendimento, que estavam, né, mês nos atendimentos. Esse número já dobrou, permanece em por volta de 100, 120 pessoas. Né? Os atendimentos vão aproximadamente 1.000 atendimentos por mês, dessas pessoas que estão frequentes. Sim. Mas passam, sim, muitas pessoas que não conseguem, no determinado momento do tratamento, no decorrer do seu processo de adoecimento, ainda não se vincularam ao serviço. Então, passam bem mais pessoas, assim, em média. No ano passado, nós tivemos quase 400 pessoas, 400 acolhidas, novas pessoas que chegaram no CAPS. Meu Deus. Né? São muitas pessoas. Nem todas conseguem ficar, sim, por conta do momento diferente que se encontra quanto à problemática, né? Sim. Em muitos momentos ainda a pessoa não identificou que é um problema, então não consegue, naquele momento, iniciar ou estabelecer o vínculo para iniciar o tratamento e dar continuidade. Outra, por outras questões, por outras escolhas, acaba não permanecendo naquele momento. Né, mas segue essa passagem, assim, de a todos os dias nós temos essa chegada, essa procura de pessoas ou de familiares, quando a pessoa não consegue chegar no espaço do CAPS. Cheguei lá, né? O paciente chegou, né? Muitas vezes a família já chega querendo, não, porque o tratamento do CAPS-AD ele é ambulatorial, né? A pessoa não fica internada, né? Mas as pessoas querem também se livrar dos seus problemas e querem internar,
né? Essa avaliação é feita dentro do CAPS e tem alguns momentos em que ela é vista a necessidade de uma internação? Sim. Então, o CAPS ele tem esse trabalho, esse olhar amplo. A cada chegada de cada pessoa, a gente vai, sim, conhecer a história de vida daquela pessoa, bom, fazer todo o levantamento, poder conhecer a história e o momento que ela está vivenciando. Claro que naquele momento do acolhimento, a questão do problema com a droga, bom, que relação que tem com essa substância, que problemática é essa, e que uso ela faz, né? O quanto está atrapalhando e comprometendo a sua vida é realizado nesse momento do acolhimento com um dos profissionais da equipe que a cada dia está fazendo esse acolhimento. E aí, nesse momento, ou também em outros momentos do tratamento, se a gente identifica a necessidade de uma internação, a gente também vai fazer essa orientação e o encaminhamento para a internação. Em nosso hospital de referência, nós temos aqui no município como referência os leitos em saúde mental do Hospital São Camilo para desintoxicação, que é então aquele primeiro momento, esse primeiro encaminhamento de... Que ali fica em torno de 15 a 21 dias, né? Essa é a média, né? Por conta de determinados critérios, né? De acordo com aquele momento daquela pessoa que ela está vivenciando, se tem risco de morte, se tem outros problemas, que sim, muitos acontecem, de estar relacionado ao uso de álcool e outras drogas, ter a necessidade de, naquele momento na vida, ter a internação. Pode ser na primeira chegada no CAPS ou pode ser no decorrer. Bom, chegou, já está em tratamento, nós já estamos acompanhando, já vem participando de grupos, oficinas, e sim, vem apresentando outros riscos, outras necessidades nesse decorrer também. A gente pode fazer essa indicação, né? Fazer essa orientação e o encaminhamento. Claro que a internação é voluntária, a pessoa vai concordar ou não. Sim, a involuntária, para mim, né, no nosso conhecimento de trabalho, de que a gente atua nessa área há bastante tempo, né, a involuntária, o resultado para mim é zero, né? Eu acho que sim, eu acho que tem algumas coisinhas assim que há o risco de vida da pessoa, né, do próprio, e a gente sabe que a tendência a um suicídio de uma pessoa assim, ela é muito grande, né? Pode até dar uma pequena ajudinha, pequena, mas ela não é a principal, né? Eu acho que tu tem que concordar com isso, porque a gente sabe que cura não existe para esse problema, né? Nós amenizamos, nós melhoramos as pessoas, ou as pessoas buscam a sua melhora, né? E aí a gente tem o fator aquele outro que é a chamada recaída. Ela começa um tratamento, vai até um determinado ponto e volta a fazer uso indevido de drogas, né? Álcool e outras drogas, né? A gente sabe disso. Hoje vocês têm assim um índice de recaídas ou aproximadamente assim, pessoas que começaram e pessoas que desistiram no meio do caminho. Vocês têm assim um índice dentro disso? Vocês fazem esse acompanhamento de pessoas que começam e terminam, que passam por aí? A recaída, ela faz parte, acaba acontecendo em inúmeros casos, e a gente acompanha essas histórias de pessoas que têm essa situação, e a gente sempre trabalha no sentido de entender, bom, o que vem acontecendo. A gente não chega a ter isso em registro de dados, mas a gente sim acompanha inúmeras situações que acabam acontecendo. Ou a dificuldade, ou a pessoa entender, buscar quais os seus objetivos quanto ao tratamento, e que entendimento, quais são as possibilidades de cada pessoa, né? A gente não trabalha na linha de que as pessoas obrigatoriamente estejam abstinentes, mas de acordo com a necessidade, o que ela considera importante para a sua vida naquele momento, né? E sim, muitas pessoas têm esse objetivo no seu tratamento,
E no decorrer, daí, ao longo do tempo do processo, de a pessoa estando vinculada ao CAPS, também vai entendendo o que está acontecendo na sua vida, né? Acaba sendo um processo muito importante de tratamento, de ela entender da sua dificuldade e das suas questões relacionadas ao uso da substância, das drogas, né? Qual é a problemática, o que envolve, por que ela acaba usando, quais as suas outras questões que se apresentam no decorrer do tratamento, se apresenta uma comorbidade psiquiátrica, e que sim indica uma necessidade diferente de tratamento. E então a pessoa com essa possibilidade de vínculo com o CAPS e de desenvolvimento do tratamento, que é algo de uma proposta que não acontece de uma forma imediata, né? Ela precisa de um tempo para estar num processo de conhecimento. E com isso tem um desenvolvimento de vida, né, de cada pessoa. E então nesses processos a gente acaba conhecendo e acompanhando sim as situações de recaídas muito frequentes, né, de algumas pessoas, e que acaba sendo um número elevado de pessoas que não, né, que acaba acontecendo essa situação da pessoa que faz o uso, que tem que tem uma outra escolha na vida, né? Que tem essa. Numa pesquisa que eu tive lendo há um tempo atrás, né, sobre as questões de recaídas, o número era absurdamente grande, né? Em torno de 66% a 70%, né, no primeiro ano pós um início de tratamento, né? Tanto como internado, né? No que a gente conhece bastante, que é são as chamadas comunidades terapêuticas, né? Que também tem o seu valor nesse processo todo, né? Eu acredito que cada uma desses setores todos, cada um tem o seu, né? O seu ponto positivo, juntos melhor ainda, né? Se podemos trabalhar CAPS-AD com comunidade, com hospital, com igrejas, com, sei lá, com, né, um conjunto, grupos como AA, AE, né, NA, que também tem essa vinculação de trabalhar, né, e realmente é algo que... Mas é aquilo que a gente diz, assim, ó, acho que é os momentos de cada um. Né? É como tu colocaste agora, que cada um é um caso diferente. A gente trabalha o grupo, a gente trabalha o coletivo, mas o indivíduo é ele que vai tomar as decisões, né? Esse procedimento total dele sair ou não sair, querer abstinência ou não querer abstinência, querer uma redução de danos ou não, né? De buscar isto, né? Porque eu acho que assim, ó, o fundamento do CAPS-AD, ela é a abstinência ou não? Não, é o cuidado. É o cuidado. É o cuidado em saúde, na perspectiva da melhora na qualidade de vida. Então, a gente não trabalha com a oposição de ou abstinência ou redução de danos. Não, a proposta do cuidado. E por isso que é tão importante essa questão de cada história, né, de cada pessoa, porque nesse processo da sua história de vida e nas suas escolhas futuras, vão poder sendo construídas. Algumas vezes as pessoas chegam ali e não têm ainda muito entendimento ou qual o objetivo do porquê está chegando ali, e aos poucos, no decorrer do tempo, ela vai se entendendo, vai também conhecendo o CAPS. E aí sim, tendo isso melhor construído, de o que eu quero para a minha vida. Eu tenho sim um problema com aquela substância, com a droga, com até outras situações com a medicação, e eu posso olhar para isso, o que eu posso fazer com isso. Então, por isso, acontecem diferentes processos, né? Inclusive da motivação, né? Diferenças de pessoas que estão chegando em momentos diferentes, que vão passar por momentos diferentes de motivação, que isso também muda ao longo do tratamento. Numa primeira chegada, ainda não está entendendo que tem um problema, e aí no decorrer acaba assim, bom, começa a observar que tem algum problema, né? Parece que sim, mas ainda não entende muito bem o que é isso.
e aos poucos passa por um outro momento de contemplação. Bom, eu tenho um problema e eu preciso fazer alguma coisa com isso, ainda talvez não sabe muito bem o que e como fazer, mas já está entendendo que sim, tenho que olhar, tenho que ter cuidado, tenho que ter um tratamento, e bem como tu disse, não no sentido da cura, mas sim da perspectiva de cuidado, de melhora. De uma promoção de saúde. Isso, né? Que muitas vezes muitos chegam que há muito tempo não faziam nenhum tratamento de saúde, né? Não olhavam para nada da sua vida, da sua saúde, das suas questões. Sim, é aquela questão da minha relação com a droga e da minha relação com o mundo, né? Quando eu passo, eu me lembro muito bem de Raquel Barros, né, uma psicóloga lá de Sorocaba, que ela tem um programa maravilhoso que é o Lua Nova, né? Que trabalha especificamente com mulheres, né? E aprendi uma coisa bem interessante. Vamos aos comerciais, né? E aí aprendi essa situação com ela, né? É a questão como tu te relaciona, né? Vamos começar a trabalhar os teus novos relacionamentos, né? Porque enquanto eu estou me relacionando bem com a droga, o resto não me importa, né? E aí é que é o trabalho que ela vê. Ela tenta fazer com que tu te enxergue no teu relacionamento com aquilo, o que aquilo ali está me dizendo, e bom, vamos buscar outras coisas, né? E eu acho que esse trabalho a importância que se tem, como tu mesmo colocaste, ali é um momento de acolher, né? E não de resolver, né? Porque as ferramentas para resolver é que estão lá dentro. A solução do problema não é o CAPS não vai resolver o teu problema, né? Ele vai te ajudar. Essa é a lógica básica do serviço de atenção. Sim, ele tem essa perspectiva de que, bom, temos ferramentas, temos estratégias. As pessoas podem chegar e poder se beneficiar dessas ferramentas e estratégias de acordo com a história, com as necessidades de cada um, né? Algumas vezes tem muito a demanda do imediatismo, de que se resolva na hora, né? Mas é um problema que na maioria das pessoas que chegam, que estão chegando, já estão com alguns anos com esse problema. Ele não começou ali naquele dia. Exatamente. Ele começou 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, a gente precisa, sim, de um tempo maior para que, sim, algumas coisas possam ser resolvidas, possam ser melhoradas, outras conquistas. Bom, ter um melhor cuidado com a saúde. Bom, eu faço, sim, eu tenho a necessidade de parar o uso dessa substância. Eu não quero mais isso na minha vida, porque ela me trouxe problemas sociais, me trouxe problemas com a minha família, me trouxe problemas financeiros, vulnerabilidade, comprometimento da saúde, né? E eu quero sim poder resolver tudo isso, mas é algo muito complexo e a gente demanda um tempo maior. Querem imediatismo para uma coisa que tu tem há muito tempo. Não se resolve assim, né? Porque ninguém chega a se tornar um dependente no primeiro uso. Não. O primeiro uso é o uso experimental, né? Para algumas pessoas vai dizer uma coisa, para outras outra coisa. Para algumas pessoas experimentou, nunca mais vai usar, porque não, né? Mas tem uma parcela que vai continuar usando, né? E aí, ao longo do tempo, é que se torna um dependente, né? Nas instruções do AA, tanto lá o homem, por exemplo, ele leva em torno de 20 anos para se tornar um alcoolista. Né? Quando ele chega lá no ponto, aquele mesmo, ele levou 20 anos para chegar lá. Foi de gole em gole, né? A cada ano aumentando o seu consumo, né? Hoje nós temos algumas situações mais rápidas em função da adolescência, né? A criança e o adolescente está fazendo uso mais cedo, né? O que é um problema que a gente tem que enfrentar. E vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Logo após os comerciais, então, vamos passar aos nossos colaboradores. Take a mind off the things that I said too soon.
Ok, de volta então, agradecendo a todos os nossos colaboradores, porque sem eles a gente sabe que é difícil de a gente colocar um trabalho no ar durante esse período todo, né? E sempre agradecendo a todos eles a sua participação aqui no nosso programa. Emaline, a metodologia de trabalho do CAPS-AD, né? O primeiro passo, entrei no CAPS pedindo ajuda. Eu sou recebido ali, tá certo, eu sou recebido pela recepção do CAPS. Né? Mas o primeiro profissional tem como é que é, uma metodologia de atendimento assim, ó. Cheguei, dali para frente. Sim, a primeira chegada, então, essa porta de entrada do início do tratamento é com um profissional da acolhida. E esses são diferentes profissionais que fazem a acolhida justamente por essa ideia, por essa lógica da equipe multidisciplinar. Então, diferentes áreas do conhecimento vão fazer esse primeiro acolhimento com a ideia desse olhar amplo, de poder olhar todas as questões do sujeito. Então, a cada dia da semana tem um profissional que está organizado para ali, naquele horário, está disponível para fazer o primeiro acolhimento. Um dia assistente social, outro dia uma enfermeira, outro dia outra enfermeira, outro a técnica de enfermagem também. Então, não acontece de somente uma área fazer esse primeiro acolhimento, porque justamente a gente precisa olhar todas as questões da pessoa e também pelo vínculo com a equipe, de diferentes profissionais, aquela pessoa vai ter o vínculo nessa equipe, vai conhecer, vai poder ser olhada, porque muitas vezes, sim, tem mais questões relacionadas a transtornos psicológicos, que precisa ter um olhar naquele momento, que a gente, então, vai trocar entre equipe o que identifica naquela primeira acolhida. Mas ele vai poder, então, ter esse olhar amplo. Bom, tem uma outra necessidade de uma consulta clínica mais imediata, o profissional da acolhida vai buscar fazer isso, ou a questão da necessidade da internação daquele momento, e aí se faz o encaminhamento naquele primeiro momento. Outras questões sociais, a assistente social tem a condição de fazer as orientações. Tá, e aí tu fez essa entrevista e aí é definido mais ou menos uma linha de tratamento, né? Mais ou menos uma linha de tratamento para aquela pessoa, ela tem mais ou menos um padrão, né? Feito esse acolhimento, ele passa dali a frequentar o quê? No momento do acolhimento, então, é identificado tanto as necessidades, de que questões a gente precisa tratar nesse primeiro momento. Muitas vezes é aquele primeiro momento de dificuldade quanto ao uso das substâncias, então a gente tem a proposta dos grupos de apoio. E também as outras, ou interesses ou outras necessidades, né? Outros grupos e outras oficinas. Então, a ideia é, naquele primeiro acolhimento, se estabelecer um projeto terapêutico singular para cada pessoa, se propor alguns grupos e oficinas ali no CAPS, para a pessoa iniciar imediatamente, iniciar durante a semana, e aí indo ou uma vez por semana, ou 2, ou 3, ou até 5. O CAPS está aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Então, a gente tem a possibilidade de, nesse espaço de tratamento, de oferecer algumas atividades, grupos, oficinas que vão beneficiar aquela pessoa que está chegando ali naquele momento, né? E aí, assim, no decorrer do tratamento, a gente também vai identificando que outras necessidades, se está se adequando, isso está realmente ajudando, está beneficiando aquela pessoa ou não, a gente tem que rever esse projeto e tem que mudar alguma coisa. Como é que é a conversa do CAPS e dessas outras todas possibilidades que nós temos, né, que nós conhecemos? Por exemplo, como é que é o relacionamento CAPS-AA? Como é que é o relacionamento CAPS-NA? Né? Que é o AA é Alcoólicos Anônimos, né? O NA é o Narcóticos Anônimos. Tem o AE também no município, que é o Amor Exigente. Né? Como é que é esse relacionamento, assim, por exemplo, comunidade terapêutica,
né? Como é que é feito essa conversa? De repente a pessoa, vocês perceberam e essa pessoa é encaminhada a um tratamento de internação dentro de uma entidade como essa, que leva em torno de 9 meses, né? Fez lá aquele período, ele retorna para o serviço do CAPS. Como é que é essa ligação que vocês têm com os demais outros grupos de atuação nessa área? E essas outras, todos nós consideramos importantes, né? São outros espaços, sim, e a gente entende e também valoriza esse fora do CAPS. Nós sabemos que as pessoas vão estar ali um período da sua vida e às vezes um período muito curto. Né? Então, ele sim, é importante que esteja vinculado a outros espaços, outras instituições. Sempre a gente procura respeitar e até motivar essa participação em outras instituições por conta dessa complexidade, por conta da vida da pessoa, das escolhas que nós respeitamos muito de cada um que faça essa busca. Né? E quanto às comunidades terapêuticas, nós temos, sim, também essa possibilidade de encaminhamento, porque elas também fazem parte dessa proposta da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, de poder ter esse vínculo com esses espaços que são outros espaços particulares, que não fazem parte do serviço da rede, do SUS, mas que a gente pode ter o credenciamento para o encaminhamento no momento que a gente identificar como necessário e importante. Né? No momento a gente está retomando esse contrato que terminou o credenciamento e está aberto de novo para a gente ter novo credenciamento de novas entidades se credenciando para a prestação desse serviço. E aí, então, não é convênios. São espaços que aí a gente conhece, né? A gente mantém o contato, mantém o vínculo, a gente pode visitar. São espaços que a gente aprova, né? Conhece o trabalho daquela comunidade terapêutica para poder encaminhar de acordo com a gente sabe que tem umas que tem uma linha de tratamento, outros têm uma outra linha, né? A própria Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância, né, Sanitária, né? Ela normatizou, né? Houve era a antiga 101, né, norma 101, e depois passou para a norma 103, parece, algo parecido, com algumas modificações, né, para que essas comunidades pudessem até receber recursos, né, tanto da parte federal, quanto da estadual, quanto na própria lei estadual também tem em cima, né, de algumas referências. Tu precisa estar adequado, né, até para poder receber, né, o próprio paciente. Sabemos que isso começou lá na década de 60, mais ou menos, né, as primeiras comunidades, né, que ainda até hoje tem algumas que pensam como 60, né, que era na base da porrada mesmo, né, que era na base da como é que é, laborterapia, né, e só, né, e também entrou muitas entidades religiosas também nesse setor, que eu acho que tem o seu valor, né, para cada um, tu tem um jeito, como tu mesmo disse, cada um que entra, ele tem que ser visto como um sujeito. E esse sujeito vai se adequar a um tratamento, né? Dá certo para todos que vão ao CAPS? Nem todos. Nem todos, né? Essa é a grande questão. E essa que é a questão que a gente faz aqui, de tentar entender o que nós temos, o que podemos oferecer, né? E o que nós podemos ajudar a buscar, se nós não pudermos aqui, né? E eu acho que é esse o trabalho que o CAPS faz, quando se detém, recebe a pessoa. Seria isso, assim, mais ou menos? Isso, o CAPS tem essa proposta de ser o regulador, né, de poder olhar, então, para as diversas possibilidades e sim construir junto com aquela pessoa. Né? Não se tenha o olhar bom, é somente uma forma, somente uma possibilidade. E isso também é o interesse, e acho fundamental que a gente possa
cada vez mais falar na sociedade. Bom, existem sim possibilidades de que as pessoas fiquem melhores quanto ao uso de drogas, né? Mas o que acaba às vezes ficando um pouco restrito essa ideia de que é só a internação, só um determinado local, é só uma vez, né? Mas eu já fui lá no CAPS, eu já falei, bom, mas daqui a pouco a gente tem que falar de novo, né? E aí também a ideia da comunidade terapêutica, né? Não é só na comunidade terapêutica, tem uma caminhada importante que daqui a pouco sim a pessoa vai passar por aquele período de 9 meses, mas ela vai retornar para sua casa. E aí como que ela vai retornar? Porque infelizmente a grande maioria, até onde eu saiba, uma eu conheci, o resto provavelmente tenha outras no Brasil todo, né? Mas diretamente, que havia um serviço de continuidade pós-tratamento comunitário, né? Ou seja, dentro da comunidade, ele ficava lá aquele período, e pós aquele período ele tinha um acompanhamento fora, né? O que trouxe alguns resultados mais positivos, né? Sei hoje que essa entidade não possui mais esse segundo passo, digamos assim, né? Mas aí entra o CAPS, a parceria com o CAPS, porque sim, o CAPS pode dar essa continuidade no trabalho. E eu acho que é aí que vocês veem, bom, necessita de um tratamento mais específico, né? De internação. Vocês analisaram o paciente, né? Indicam uma internação. Esse paciente vai, se interna e faz o tratamento lá de 9 meses aproximadamente, né? E se dá continuidade depois desse trabalho? Sim. Vocês têm esse acompanhamento daquele que foi, depois que saiu, a busca dele para que permaneça no serviço? Sim, e a importância dessas comunidades que nós temos esse vínculo é que nós podemos acompanhar, bom, ele está lá, como está se desenvolvendo, a gente pode, nas visitas, acompanhar e conversar, e também nós vamos saber o momento que ele vai ter alta da comunidade e nós vamos estar preparados para recebê-los nesse retorno, porque aí é um momento diferente de tratamento, ele não está chegando da mesma forma que chegou a primeira vez. Exatamente. Então, a gente precisa olhar de uma forma diferente. É o que a gente chama, então, do momento de manutenção do tratamento. Não serão todos os grupos que ele vai participar. Talvez a frequência no CAPS diminua, vá menos vezes, vá 1, 2 vezes na semana, porque já vai estar envolvido em outras atividades da sua vida, ou vai estar voltando a trabalhar também. Cada vez mais a gente tem visto também pessoas tentando esse movimento, bom, tem que ter a possibilidade de estar trabalhando, de ter a sua vida, de estar estudando, de estar em convívio com a família. Eu acho que isso é muito bom. Assim, nós estamos vendo as pessoas estão, sim, vinculadas, não estão excluídas da sociedade, como se acabava tendo muito esse olhar de quem tem um problema com as drogas, de ser aquela pessoa que nunca mais vai conseguir fazer nada na vida, e que isso a gente tenta o tempo todo romper com esse olhar, né, de que não entenda a pessoa incapaz, e sim que ela tem muitas potencialidades e possibilidades, apenas o que acaba ficando diferente é dos momentos de vida. O problema todo é que nós, sociedade, num todo, né, rotulamos, infelizmente, algumas pessoas, né? E o usuário de drogas, então, meu Deus, o que tem de rótulos é fora de série. É vagabundo, é ladrão, é maconheiro, né? Os mais pejorativos vão para esta camada, né? Para esse foco, para essas pessoas, né? E tem muitas delas que acabam assumindo isso, psicologicamente falando, de tanto serem massacradas com essa imagem, né? E a própria sociedade, as parcerias que eu já vi, que são feitas em algumas empresas com instituições, né? De poder receber essa pessoa pós-tratamento, né? De dar continuidade para uma vida dela. Não é a reinserção social, mas é motivar para que essa pessoa modifique, porque é mudanças de comportamento, né?
A base do tratamento é uma modificação no seu próprio comportamento, ou seja, como é que eu fazia e como é que eu quero fazer. Né? Esse olhar, vocês têm uma parceria com a iniciativa privada, por exemplo, de pelo menos indicar ou conversar, arrumar um trabalho para essa pessoa, ou tem um outro momento para isto? Muitos estão buscando isso por iniciativa própria, né? A gente tem uma comunicação com o Ministério do Trabalho, com o Cine, sim, de ter a informação dessas vagas. É um pouco um movimento que a gente tem feito nos últimos tempos, assim, de conseguir também olhar para esse outro momento, esse outro espaço da vida das pessoas, que é, sim, e que é tão importante estar no mercado de trabalho, ou seguir trabalhando e poder fazer tratamento, ou retornar ao mercado de trabalho, né, e que em determinados momentos isso ficava tão esquecido, tão escondido pelo adoecimento, que a própria equipe muitas vezes acabava não conseguindo fazer, porque sim, tem toda uma problemática envolvida e com gravidade em muitos casos. Né? Sim, pessoas que fizeram coisas que não fariam, né? Vamos botar de consciência, né? Né? Porque na realidade a gente perde a consciência quando tu faz o uso, né? A gente some, não é mais aquele e é outro, né? Pegando esse gancho do trabalho, né? O CAPS tem alguma ação preventiva, um trabalho de prevenção? A gente percebe a importância do vínculo com a educação na questão da prevenção. A gente identifica essa necessidade por conta do público jovem, de que sim, chegam muitos jovens e que em nenhum momento estavam pensando essa questão dessa problemática, dos riscos de às vezes estar fazendo um uso ou um abuso de uma substância. E a gente tem tido algumas conversas, tem tido momentos assim de poder sim abrir esse espaço, por exemplo, de um vínculo maior com a educação, com as escolas, que ainda acontece, é muito pouco. A gente tem marcado uma escola para ter uma conversa, para ter um espaço de conversa, de discussão, mas que ainda a gente vai estar começando a pensar nessa caminhada assim, com as escolas. Nessa ampliação do público mais jovem. Um espaço bacana que a gente já faz há algum tempo e segue fazendo, já fez nos outros anos anteriores e continua fazendo esse ano, é o Sábado com Saúde Mental, em que alguns sábados a gente abre um espaço de conversa, de bate-papo com a comunidade, com a rede de saúde. A gente já fez esse primeiro ano um espaço da questão das mulheres com o uso de drogas. E também os sábados acontecem outros temas, que é um espaço dos 3 CAPs, uma proposta do CAPS AD, do CAPS adulto, CAPS 2 e o CAPS infantil. E até o ano passado nós estamos fazendo os encontros temáticos, que era uma proposta do CAPS, uma vez por mês abria um espaço de conversa sobre as questões do uso de álcool e outras drogas, sempre uma temática diferente. Aí é contemplando muitos assuntos, a cada encontro fazendo a escolha de um assunto para o mês seguinte. E como é que tem sido a receptividade desse trabalho? A gente faz a divulgação, faz os convites, mas a gente percebe pouca participação. A ideia sempre foi de um espaço aberto, seria aberto à comunidade, não especificamente ao público do CAPS ou profissionais. Mas sempre teve pouca participação. Era interessante, sim, de ter pessoas diferentes, sempre participaram, pessoas diferentes, é uma conversa bem bacana, o quanto a gente vai percebendo o quanto precisa ampliar essa conversa, se aproximar da comunidade, mas as pessoas conseguem chegar pouco para falar sobre isso. Parece que o tema fica muito preso aos profissionais do CAPS, ao especialista. Se entende que o especialista tem que falar disso e que as pessoas não se autorizam ou não se aproximam, ou poder abrir para pensar, para poder conhecer um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que ainda às vezes tem um tabu por poder se falar um pouco mais sobre isso e traria muitos benefícios a gente poder ter. Eu vejo também assim, nós tivemos já tive a oportunidade de participar em algumas situações, por exemplo,
como é que é, na semana, como é que as empresas chamam, CIPA, né? Semana de Prevenção a Acidentes do Trabalho, né? E tivemos oportunidade de ir em várias empresas, né? E promover uma ação da relação uso de álcool e drogas e o trabalho, né? Porque a gente sabe que temos muitas pessoas que estão lá trabalhando, labutando todos os dias, mas que fazem uso, né? Que fazem uso de uma determinada substância, principalmente o álcool, né? E por várias pesquisas, né, acidentes de trabalho muitas vezes são resultados de uso, né, de ter feito uso, né, porque a gente sabe que usei no final de semana, segunda-feira tomei um café e estou pronto. Não está. Né? A gente tem que ter esse entendimento. E essa aproximação existe? As empresas buscam essa informação junto ao CAPES para a gente poder fazer um trabalho mais preventivo ou não? Ainda não existe essa aproximação. Não existe a aproximação de uma conversa, de ter uma aproximação, de daqui a pouco um trabalho em conjunto e até poder conversar um pouco mais sobre o assunto. Existem encaminhamentos para o CAPES. Sim, as pessoas de algumas empresas são encaminhadas para o tratamento, se identifica a necessidade do tratamento. Mas um olhar mais amplo, de poder conversar um pouco mais, se abrir um pouco esses espaços para conversar sobre isso, ainda não. Seria importante, Sim. né? A gente vê, a gente sente, a gente sabe de todas as pesquisas que são feitas. No mundo universitário, o aumento de uso de álcools é enorme, né? Houve uma queda no ensino médio, né? Na última pesquisa que eu recebi sobre abuso de álcool, houve uma pequena queda no ensino médio, mas em compensação houve um aumento no ensino fundamental. Que é cada vez mais cedo, e isso acende um alerta preocupante. Né? E essa é uma preocupação enorme, que vem daqui do pequeno, né? Para ali um pouquinho no meio, mas depois, quando tu chega na universidade, o aumento é muito grande, né? E eu não estou falando de drogas ilícitas, eu estou falando de drogas lícitas, que estão ao alcance de todos nós, né? E essa é uma preocupação muito grande e que tem sido pouco trabalhado, né? Eu acho, para mim, na minha pequena insignificância dentro deste mundo, né? Eu acho que nós temos muito pouca divulgação nessa questão das drogas lícitas, né? Há uma mídia muito grande contra crack, contra cocaína, contra maconha, contra isso, contra aquilo, né? Mas, em compensação, as drogas lícitas, tabaco, álcool e remédios e solventes e outras coisas que tu tem em casa, que são as drogas mais usadas no mundo inteiro, acho que tem nos faltado um pouco mais de entendimento nisso, né? Emaline, infelizmente, tiver uma hora... Passa rápido. Quando o papo é bom, voa, né? Então, eu fico muito grato de poder ter te recebido e vamos ter outras conversas, né? De repente a gente pode combinar de trazer outros profissionais, ter outras visões, né? Hoje nós teríamos a companhia de uma assistente social, da Laís, né? Que você me informou, mas por questões de saúde, né? Laís não pôde vir. Mas eu acho que isso é importante, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam o que vocês fazem, né? Porque vocês não têm a solução para tudo, mas têm o primeiro passo. Nós podemos construir juntos, e podemos também oferecer o apoio para quem estiver disposto, quiser participar dessas conversas. Mas, sim, nós podemos cada vez conversar mais. Eu acredito que isso é fundamental, ter essa abertura na sociedade em geral, de que a gente, sim, se sinta à vontade, ou busque informações. Sim, isso também é importante. Eu agradeço esse espaço. Muito obrigada. Nos mantenha informado, né? Via WhatsApp, via sinal de fumaça, via e-mail, desses encontros temáticos e dessas propostas que vocês vão fazer, para que a gente possa estar aqui
né? Anunciando, ajudando, sim. pelo menos que a gente consiga atingir a uma pessoa que vá até lá já é um grande passo. Gente, eu fico muito feliz de ter conversado com a Emaline, porque a gente consegue conversar com ela de vez em quando. Eu consigo de 5 minutos, 2, né? Porque eu sei o quão é atarefada, né? E hoje nós tivemos essa oportunidade de ter esse bate-papo mais alongado e entender o que é o CAPS-AD. Amanhã, às 18 horas, convido a todos e a todas se fazerem presentes na Câmara de Vereadores, né, onde estaremos em Conselho Municipal de Políticas de Drogas, ocupando o nosso espaço lá. Na quarta-feira, a abertura oficial da Semana de Valorização da Vida, com a palestra Valorizar a Vida é a melhor forma de prevenção, né? E na sexta-feira teremos o seminário Drogas, por quê? Desafios para a educação. Até faço, né, um convite, se quiserem, por favor, Sim, participem lá do nosso certeza. seminário, né, façam as inscrições. E no domingo a gente estará encerrando as atividades da Semana de Valorização da Vida com um grande passeio ciclístico, né? Todas as informações estão lá no site do Comad, esteio.webnode.com.br. Até a próxima segunda-feira, que é onde estaremos recebendo aqui, então, para fazer um fechamento, né, com o chefe da Emaline, né, que é o secretário de Saúde, o Gerson Cutronel. É difícil de soletrar isso. O Gerson, né, o secretário de Saúde, Gerson. Um abraço a todos e um beijo no coração de todos e até a próxima segunda-feira com o programa Questão Social.